Boa tarde, pessoal. Todos bem? Boa tarde. Como está o áudio? Estão me ouvindo? Olá, como está o meu áudio, pessoal? Ótimo. Então, ok. Vamos, nesse momento de reflexão, eu iniciei com essa música, que é uma música muito bacana. Para quem não conhece, é uma dupla mineira, são irmãos, Tim e Vanessa, e eles trabalham com as músicas numa percepção espírita, né, a partir do Evangelho. E essa música, o nome dela é Verbos. E eu acho que tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje, porque iremos trabalhar com a ideia ou com a proposta das parábolas, né, que Jesus trouxe para nós. Por que Jesus falou por parábolas? Ou seja, por que Jesus utilizou o verbo, né, para nos dar a sua exemplificação de vida? Claro que não apenas o verbo, mas a sua vivência como um todo, mas a palavra, né, Jesus deixou por meio dos seus discípulos, a palavra é aquela que chega até nós hoje. Nós precisamos, então, observar, fazer uma leitura interessante, com calma, dessas parábolas trazidas, né, pelo Evangelho, por essa passagem de Jesus. E a primeira observação que a gente precisa fazer é como o que as palavras querem dizer para nós, né? Então nós temos, por exemplo, o mito de Adão, que a gente sabe que Adão não necessariamente foi um ser, mas sim uma simbologia, um povo, né? Mas a ideia de Adão trazida para nós na Bíblia, no Velho Testamento, é uma ideia de um arquétipo do egoísmo, né? Um arquétipo daquele homem, daquele humano que faz segundo a sua vontade. Porque o Adão representa isso, né? Ele fez segundo a sua vontade, não segundo aquilo que era o desejo de Deus, digamos assim. Então ele agiu segundo a sua vontade. E segundo a sua vontade houve toda uma consequência. Então, Adão é o arquétipo do ego, o arquétipo do homem velho, o arquétipo nosso. E Jesus vem trazer uma proposta de renovação e ele representa um arquétipo do ser integral. Então, Jesus é o arquétipo do homem integral, o modelo a ser seguido. E Jesus não agia segundo as suas vontades. Então, olha a diferença, né? Adão agia segundo a sua vontade, agiu segundo a sua vontade. Jesus agia segundo a vontade de Deus. Então, aí nós começamos a ter uma percepção do que isso, do sentido que
que a presença de Jesus e a presença da ideia do povo adâmico, ou a ideia do Adão enquanto simbologia. Então, há muitas coisas escondidas por trás do verbo, da palavra. E a proposta de hoje é justamente a gente procurar desvendar alguma coisa, né, dessas passagens trazidas por Jesus. Então, parábola, trazendo uma definição, seria uma narração alegórica, é uma alegoria, né, que envolve algum preceito moral, alguma verdade importante, mas ela não é dita de forma direta. Então, a parábola tem esse sentido alegórico. E nós poderemos pensar com relação à questão dos contos de fadas, quando a gente trabalha com as crianças. A gente passa para as crianças, a partir dos contos de fadas, algumas verdades que não podem ser ditas diretamente, porque elas ainda não têm uma capacidade de percepção. Mas por trás daquele conto de fada, por trás daquela parábola, ela traz muito significado, muito sentido. Então, a proposta de Jesus justamente foi trazer alguns ensinamentos por meio de palavras. E aqui a gente precisa fazer uma distinção, porque Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo uma afirmativa que é muito interessante para a gente prestar atenção. Lá no capítulo 18, Kardec diz assim, que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes, de certo modo, abstratas da sua doutrina. Então, vejam, Jesus não falava sobre tudo por parábolas. Ele falava por parábolas sobre determinados aspectos da sua doutrina, dos seus princípios. Agora, sobre a caridade, sobre a humildade, ele falava diretamente. Então, tudo aquilo que é relacionado à caridade, e aqui caridade nós precisamos compreender que é a ideia de amor, ou seja, o amor ágape, né? A caridade depende muito da tradução, mas a caridade e amor, elas vêm da mesma raiz, da mesma palavra raiz. Então, tudo aquilo que ele falava de caridade, de amor, ou de humildade, ele falava de forma muito aberta e muito clara, para que todos entendessem. E aí Kardec traz, no Evangelho segundo o Espiritismo, essa afirmativa de que essas duas situações, a caridade e a humildade, elas eram condições básicas para a salvação, segundo Jesus. E tudo o que ele disse a esse respeito era muito claro, porque era regra de conduta, regra que todos tinham que compreender para poderem observá-la. Então, com relação à caridade, ao amor e à humildade, ele falava abertamente. Mas com relação a outra parte de sua doutrina, que era as questões abstratas, ele falava por parábolas. E isso chamou a atenção também dos próprios discípulos, né? Porque muitos chegavam até os apóstolos e perguntavam por que Jesus falava por parábolas, né? Então, está lá em Mateus 13:10, assim, aproximando-se, os discípulos lhe disseram, por que eles falam em parábolas? Perguntaram para Jesus. E em resposta, Jesus disse, porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não foi dado. Por isso ele fala em parábolas, porque vendo não vem, e ouvindo não ouve nem compreende. Num primeiro momento, a gente olha essa passagem de Mateus e pensa, nossa, se eles têm dificuldade de compreender, por que não se fala de uma forma mais simples para que eles possam compreender? Por que Jesus, então, está escondendo, né, o conhecimento? Não, Jesus não está escondendo o conhecimento. Jesus está sendo muito sensato. Por exemplo, quando nós vamos conversar com crianças, nós não conseguimos expor para elas algumas situações que a gente considera como sendo uma verdade, porque elas não têm ainda a condição de compreender aquilo. Então não há por que a gente expressar muitas coisas abertamente para elas, para as crianças, porque elas não vão compreender, vai cair no vazio. Então, nesse contexto, Jesus falava por parábolas porque o povo da época era um povo ainda infantil, no sentido da percepção das questões espirituais. Lembrando, ele não falava por parábolas sobre caridade e humildade, mas ele falava por parábolas sobre as questões espirituais, porque o povo ainda era muito cru com relação a esse conhecimento. Então não havia necessidade de ele falar abertamente, porque eles não iriam compreender. Então, quando ele fala aqui, porque a vós foi dado conhecer os mistérios, significa que a vocês, apóstolos, né, os escolhidos por ele, esses tinham a condição de compreender a verdade que estava por trás das
parábolas. Então, para esses que tinham a condição de compreensão, a parábola já era o suficiente. Para aqueles que não iriam compreender, mesmo que ele falasse abertamente, não haveria necessidade ainda de expor algumas verdades. Então, Jesus era muito sábio na forma como ele apresentava, né, todo aquele roteiro de vida que ainda nós tentamos seguir até hoje. Então, a maioria não tinha condições de compreender certas verdades. E para que não fosse assustar, essas pessoas não se assustassem com essas verdades, né, de Deus único, de vida, continuidade de vida, enfim, questão da própria mediunidade, que eles não compreendiam isso, né? Então, Jesus trabalhava de forma parabólica, ou seja, ele trabalhava por parábolas. Mateus 13, 12 traz uma outra situação bastante interessante. Segundo ele, Jesus disse, pois aquele que tem lhe será dado e terá com abundância. Então vamos tentar interpretar o que Jesus está querendo dizer. Aquele que tem será dado e terá com abundância. Nós, se observarmos essa passagem, nós podemos pensar que é um pouco injusta na nossa percepção humana. Porque se eu já tenho, eu mais vou ter, não seria o contrário? Vamos usar para quem não tem, para equilibrar? Jesus não está falando daquilo que nós interpretamos que é as questões materiais. Jesus não está falando disso. Pois todo aquele que tem, que mais tem, lhe será dado. Todo aquele que tem o quê? Conhecimento. Todo aquele que tem conhecimento, quanto mais conhecimento eu tenho, mais me será dado possibilidade de conhecer. Então, os apóstolos tinham o conhecimento da vida futura. Por isso, a eles foi dado a possibilidade de mais conhecer. Quem mais conhece, mais tem condições de evoluir. Por quê? Porque mais conseguirá compreender. Então, não tem nada a ver com relação às questões materiais. E a gente faz uma leitura muito rápida, às vezes, e fica imaginando sempre nas questões de divisão de bens, de coisas terrenas. Jesus não está se referindo a isso. Mas uma primeira leitura, mais simples, a gente vai observar essa primeira imagem que aparece. Mas não é isso que Jesus está falando. Então, pois aquele que tem, lhe será dado. Ou seja, quem já tem o conhecimento, terá a oportunidade de adquirir ainda mais conhecimento. E quanto mais conhecimento se adquire, mais possibilidade tem de avançar, pois mais compreende o quanto é pequeno em razão de todo esse universo. Então, quanto mais conhecimento tem, menor fica, porque eu diminuo o meu ego, pois eu compreendo o meu real tamanho frente a todo esse universo. Só que, olha só, em Lucas 12, 48, vem uma advertência. Se a todo aquele que tem mais será dado, Jesus advertiu, a todo aquele que muito foi dado, muito será cobrado. Então, olha a responsabilidade. Novamente, essa leitura não é com relação às questões patrimoniais. Eu posso até trabalhar com as questões patrimoniais, sim, mas eu acho muito mais rico você trabalhar com a questão do espírito em si, ou seja, do meu conhecimento. Então, eu consigo acessar determinados conhecimentos. Esses conhecimentos me trazem uma responsabilidade maior do que aqueles que ainda não conseguiram acessar esse conhecimento. Vejam como é uma escala de responsabilidade, como é uma escala muito justa, pois a partir do momento em que eu conheço algumas verdades que até então me eram ocultas, eu começo a ter a responsabilidade de agir adequadamente a partir dessas novas regras, dessas novas leis universais. Então, a quem muito foi dado conhecimento, possibilidade de evoluir, mais será cobrado. Responsabilidade por essa evolução, né? Então, é interessante a gente fazer esse alinhamento com relação à parábola, porque há muitas verdades trazidas por trás dessas passagens de Jesus. O Kardec traz no Evangelho, ainda no capítulo 18, dizendo que Jesus ele trabalhava com as suas parábolas com os hábitos mais vulgares da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. Então,
a gente percebe que as parábolas, elas trabalham sempre com fatos muito corriqueiros do dia a dia. Então, por isso que às vezes causa confusão, porque quando ele fala da figueira seca, né, quando ele fala de várias passagens que eram passagens do dia a dia, né, da vivência daquele povo, a gente sempre tem a ideia inicial de trazer isso para a nossa vida material, para o nosso viver externo. E tem por trás dessas passagens verdades que são muito mais profundas. Então ele falava de coisas muito profundas de maneira muito simples. Então a ideia é justamente a gente tentar buscar quais são as verdades que estão por trás de algumas parábolas. E eu trago aqui, a título de exemplificação, apenas para exercitar isso, a parábola do filho pródigo, que o próprio nome, se a gente observar com cautela, já faz com que a gente reflita, porque alguns chamam de parábola do filho pródigo, que está apenas em Lucas 15:11, parábola do filho pródigo. Outros trabalham como sendo a parábola dos dois filhos. O que tem a ver essa distinção de nome da parábola? Tem a ver a partir da percepção que eu tenho do texto que me é trazido. Quando eu falo, eu nomino como parábola do filho pródigo, eu estou observando apenas a conduta de um dos figurantes da parábola, que é o filho mais novo. Agora, quando eu falo da parábola dos dois filhos, a minha percepção sai da figura apenas de um do filho e vai para a figura dos dois filhos, porque ambos os filhos me trazem lições. A postura dos dois filhos me trazem lição. Não é apenas a postura do filho pródigo. Então, a partir da própria nomenclatura dessa parábola, eu já começo a perceber o que eu vejo nela. Então, se eu vou olhar a parábola apenas olhando a postura do filho que saiu, eu nomino ela como sendo a postura do filho pródigo, porque eu traço o julgamento para a conduta desse filho. Agora, quando eu olho a postura de ambos os filhos, e aí a gente já vai comentar um pouquinho mais sobre essa parábola, eu trabalho com a ideia da parábola dos dois filhos, porque os dois filhos nos trazem exemplos e nos trazem ensinamento. A postura dos dois filhos precisam ser observadas. Então, não sei se vocês vão recordar, mas vamos tentar rapidamente, sem fazer a leitura do Evangelho, porque ela acaba sendo um pouco longa, essa passagem ela é um pouco longa, mas a ideia dessa parábola é o filho mais novo pede para o pai a divisão do seu patrimônio, e o pai concede a ele, então, a parte dele, e esse filho sai ao mundo. Então, vai viver ao mundo, vai gastar o seu dinheiro, enfim, e ele desperdiça todo o patrimônio que ele arrecada, que era a parte dele da herança, e se vê sem nada. E quando ele se vê sem nada, ele vai apacentar porcos, né? A ideia de que ele não tinha mais nada nem para comer, ou seja, a simbologia de que realmente hoje a gente usaria, chegou no fundo do poço. E aí então ele percebe que ele precisa voltar, ou seja, ele olha aonde ele está e ele olha que o pai dele, os trabalhadores do pai dele, tem mais condições de viver bem do que ele próprio. Então ele percebe os equívocos que ele faz, né, que ele fez, e ele retorna, pede perdão para o pai e retorna, reconhece os seus erros. E o pai, então, percebendo a chegada do filho, abraça o filho, conduz ao filho para uma festa, mata o seu melhor gado, presenteia ele com sandálias, dá um anel, dá uma roupa bonita, né? E nesse momento o filho mais velho que estava no campo trabalhando retorna e verifica toda aquela movimentação. E aí pergunta para os serviçais do pai dele, o que está acontecendo? E eles dizem, o seu irmão que estava perdido voltou, e o seu pai está comemorando. E então esse filho mais velho se revolta, e a expressão que está no Evangelho é fica irado. Por quê? Porque ele esteve o tempo todo do lado do pai, e esse pai agora recebe esse filho que saiu ao mundo, dilapidou todo o seu patrimônio, e volta para casa e aceita o pai. E esse filho mais velho não aceita, então, essa ideia de retorno do filho. Então veja que nós temos verdades, nós temos lições na postura dos dois. Numa leitura mais simples, nós vamos observar o quê? Que o filho mais novo, quando ele pede para sair ao mundo, né, com o seu patrimônio, com a sua parte, ele está agindo de uma forma egoísta. Né? Ele está pensando apenas nele. É o seu egoísmo, é o seu ego, né, o seu orgulho.
E ele é imprevidente, ele vai para o mundo, ele gasta tudo, então ele é imprevidente, ele se preocupa apenas com as questões materiais, ele é materialista, né? Se preocupa em buscar os prazeres, então a sensualidade, os prazeres da carne, tudo isso ele vive nesse momento em que ele sai para o mundo. E o pai, nesse primeiro movimento, apresenta uma ideia de justiça. O pai é justo, porque o pai concede aquilo que o filho pediu e dá a parte dele na divisão dessa herança. E o pai não impede a saída do filho. O pai é sábio, pois o pai permite que ele vá fazer aquilo que ele precisa fazer. E o pai fica aonde sempre o pai está, que é a espera do retorno. E nesse primeiro movimento, o filho mais velho nos apresenta, ou nós olhamos o filho mais velho nesse primeiro momento como sendo alguém responsável, alguém que está com o pai, que fica colaborando com os afazeres, que trabalha junto, é um trabalhador. Ele não impede em momento algum a saída do filho do irmão, então ele não se posiciona, ele não aconselha. Então nós olhamos nessa primeira simbologia, nós temos a rapidez de fazer um julgamento no filho mais novo, e de fazer um julgamento negativo no filho mais novo e um julgamento positivo para o filho mais velho. Ou seja, olha só, sejamos como o filho mais velho, que fica em casa, filho mais velho que faz aquilo que o pai espera, faz aquilo que é o correto. Então essa é uma primeira leitura, né? Quando o filho retorna para casa, o filho mais novo, nós vemos nele uma postura agora de humildade. Então veja, o filho vai, tem todas aquelas características do egoísmo, do orgulho, imprevidente, sensualidade, prazeres, e retorna. Quando ele retorna, ele está agora num processo de humildade, porque ele reconhece que ele errou. Então, essa característica é o retorno do filho mais novo, no seu movimento. E o movimento do pai é um movimento de amor e de perdão, porque o pai, como ele ama, ele vai perdoar e recebe esse filho. E agora a gente vai prestar atenção no movimento do filho mais velho, que é um movimento agora que se repete muito ao movimento do filho mais novo quando saiu. O movimento do filho mais velho é um movimento de egoísmo, um movimento de orgulho, um movimento de inveja e um movimento centrado nas questões materiais. Porque ele questiona a questão do patrimônio que já foi dilapidado. Então ele não se comove com o retorno do irmão, porque para ele aquilo era injusto. Então agora a percepção é de que o filho mais novo está num processo mais maduro, e o filho mais velho, aquele que ficou o tempo todo trabalhando, ainda não conseguiu encontrar realmente a sua essência. Então vejam como nós temos aí os dois opostos, nessa parábola. Então o filho mais novo representa uma mudança real. Sim, por meio de erros, de equívocos, por meio de uma caminhada, mas ele representa uma mudança real. Porque quando ele retorna verdadeiramente e humildemente. O filho mais velho, por mais que ele tenha ficado o tempo todo na presença do pai, ele não representa uma mudança real, mas ele representa uma vida de aparências, uma vida de exterioridades. E dentro dele, ele traz ainda todo aquele ranço que existia no filho mais novo quando saiu. Então não há nenhuma diferença entre o mais novo no primeiro ato e o mais velho no segundo ato. Eles estão, nesse contexto, agindo da mesma forma. Então eu tenho uma leitura um pouco mais simples, uma leitura mais ao pé da letra, eu consigo perceber os vários caracteres dentro dessa parábola dos dois filhos. Mas agora, fazendo uma leitura mais reflexiva ainda, e isso que eu acho interessante, porque em muitas passagens do Evangelho nós conseguimos fazer essa leitura mais reflexiva. E essa leitura mais reflexiva, ela faz com que a gente olhe para cada um de nós. Então, eu consigo trazer essa parábola dos dois filhos para a minha vida, para mim. Eu consigo fazer isso? Consigo, perfeitamente. E cada um de vocês pode fazer isso. Por exemplo, ambos os filhos estão representados em mim. Eu tenho ambos os filhos dentro de mim. Em um primeiro momento, na nossa vida como um todo, eu vou agir como o primeiro filho, o filho mais novo. Quando eu saio de casa, ou seja, quando eu saio para o mundo, não necessariamente sair da casa do pai, mas eu saio para o mundo, eu vou enfrentar o mundo, eu quero dominar o mundo. E aí eu vou atrás dos meus trabalhos,
das minhas conquistas, vou constituir a minha família, vou ter os meus filhos, ou seja, eu vou com tudo aquilo que eu tenho, cometendo muitos equívocos e muitos acertos, mas eu vou para o mundo. Eu estou agindo como o filho mais novo. E muitas vezes eu me perco nessa caminhada, porque nós nos perdemos nessa caminhada também. A gente se perde, a gente é imprevidente, a gente é materialista, a gente é orgulhoso, a gente é egoísta, a gente tem a sensualidade como muitas vezes o nossa chama principal, né? Buscamos os prazeres. Nós temos uma caminhada por muitos anos que se assemelha à caminhada do filho mais novo. E o Jung vai trazer isso dentro da psicologia analítica como sendo a primeira etapa da maturidade, a primeira etapa da fase adulta, que segundo Jung vai do fim da adolescência até os 40 anos. E nessa transição, nós vamos para o mundo com o nosso ego muito forte. E ele não está fazendo nenhuma crítica com relação a isso. Ele diz que isso é saudável e necessário, pois é o momento em que nós temos força para conquistar e construir tudo aquilo que nós queremos. Porque senão a gente não consegue, né, nessa fase produtiva da vida, conquistar aquilo que a gente deseja e acha que é o importante para essa vivência. Então nós vamos sim para o trabalho, e nós vamos agir e precisamos agir, temos que fazer isso é saudável. A questão é que isso chega num determinado momento em que não vai mais ter sentido. E aí nós estamos agindo como o primeiro filho, o filho mais novo, no retorno à casa. Que aí Jung vai trabalhar com a ideia de que é a segunda fase da maturidade, da fase adulta, que vai lá dos seus 35, 40, 45 até o início da velhice. E é o momento, então, em que esse filho mais novo retorna para casa. Ou seja, ele já conquistou o mundo, ele já conquistou aquilo que ele queria, tem a sua família, tem filhos, tem casa, tem carro, tem viagem, conhece tudo, e ele chega numa situação em que algumas coisas não fazem mais sentido. E aí ele precisa fazer o retorno para casa. E ele precisa ter a humildade de voltar para a casa do pai, ou seja, para dentro dele. Então ele vai fazer esse caminho de volta. E esse caminho de volta é uma busca pelo self, pelo eu verdadeiro. Né? Pelo eu verdadeiro, pelo espírito. Ou seja, por que estou aqui? E aí começam a vir essas perguntas e a buscas por essas respostas. Então, esse filho mais novo, nós passamos por essa etapa, tanto num primeiro momento, como num segundo momento. E olha que interessante, quando a gente está retornando para casa, fazendo esse retorno para nós mesmos, querendo sair do mundo da exterioridade, quem é que nós encontramos dentro de nós? O filho mais velho. O filho mais velho é representado pela resistência. A resistência que nós temos de deixar para trás aquilo que era importante antes. E que ainda é importante, mas não pode ser o mais importante. Então esse filho mais velho está impedindo isso. Esse filho mais velho ora, nos julga. Esse filho mais velho também é egoísta e quer que a gente retorne aquele ego inflável. Ele busca ainda